No último capítulo, o Kenjaku acabou revelando qual era a sua técnica que ele estava guardando e também como ele fez para sobreviver a um buraco negro. Porém, pouca gente conseguiu entender de fato o que o Kenjaku fez e por isso eu vou explicar tudo o que aconteceu no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen. E se você quiser continuar recebendo este conteúdo, você tem que se inscrever aqui nesse canal e também apertar o sininho de notificação, porque às vezes o YouTube decide não entregar o vídeo. E esse sininho aqui embaixo soluciona isso, ele te avisa quando eu lançar um vídeo. Então é importante você apertar no sininho, beleza? Mas vamos a esse conteúdo. Primeiro de tudo, a gente tem que explicar sobre a técnica de gravidade do Kenjaku, que na realidade não é técnica de gravidade, e sim antigravidade. O Kenjaku estava enganando todo mundo o tempo inteiro, fazendo com que todo mundo acreditasse que a técnica dele na realidade era uma técnica de gravidade. Mas o Kenjaku estava utilizando a técnica reversa. E a gente chegou à conclusão depois disso tudo, e a conclusão de fato, que a técnica reversa inverte o efeito do seu poder. Então a técnica que o Kenjaku estava utilizando é antigravidade, e no momento em que ele colocou energia positiva ou técnica reversa, ela inverteu e virou técnica de gravidade. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o Satoru Gojo. A gente já tinha visto isso, só que a gente não tinha visto outros exemplos para chegar a essa conclusão. O Satoru Gojo, a princípio, só conseguiu utilizar a técnica de azul. E essa técnica consegue atrair as coisas para um certo ponto. Depois que o Satoru Gojo conseguiu entender a técnica reversa, utilizar a energia positiva, ele conseguiu criar a técnica vermelha, ou seja, o extremo oposto do azul. O azul puxa todo mundo para um ponto e o vermelho expele todo mundo de um certo ponto. E o Kenjaku estava fazendo exatamente isso que o Satoru Gojo fez o anime todo. Mas beleza, por que isso é importante de ser explicado? Justamente porque essa é uma técnica que o Kenjaku deu uma baita de uma sorte de ter, porque é justamente a técnica perfeita para contrariar ali a técnica da Yuki. A Yuki acabou criando um ponto com uma massa enorme, com uma atração gravitacional enorme, e justamente o Kenjaku tinha uma técnica de antigravidade, ou seja, combou muito bem para que o Kenjaku conseguisse sobreviver a isso. E foi o que o Kenjaku fez. Ele utilizou o seu próprio corpo como um domínio, ativou a técnica de forma mais rápida e mais eficiente e conseguiu sobreviver a tudo isso. A grande dúvida que ficou é o que ele quis dizer com tudo isso. E tem algumas hipóteses aqui. A primeira que eu vou dizer que muita gente levantou, e até mesmo eu levantei, que é que ele utilizou amplificação de domínio. E na minha opinião não foi esse o caso. No momento em que o Satoru Gojo lutou contra o jogo e a Hanami, os dois utilizaram amplificações de domínio para conseguir batalhar ali contra o Satoru Gojo, que tinha o Mugen, que não deixava ninguém tocar nele, e também muitas outras técnicas muito poderosas. Com essa amplificação de domínio, além deles dois conseguirem encostar no Satoru Gojo, o Satoru Gojo também não conseguiu utilizar suas técnicas inatas direito nesses dois. E isso é muito simples. A amplificação de domínio basicamente cria uma espécie de barreira colada à sua pele. É como se ele expandisse o seu domínio, mas não de forma assim tão grande, ficasse um domínio ali curtinho. E dentro do domínio, como o próprio Satoru Gojo já disse, ele pode ser acertado. Por isso que o Satoru Gojo podia ser acertado tanto pelo jogo quanto pela Hanami. Em contrapartida, como tem uma espécie de barreira que circulava tanto o jogo e a Hanami, eles também não podiam utilizar técnica inata nenhuma, tinha que ir na porrada mesmo. E eu acho que essa analogia de criar uma barreira que circularia os dois é muito boa para você entender isso. Como tem uma barreira, eles não podem utilizar técnica inata nenhuma. E como tem uma barreira, também o Satoru Gojo não pode utilizar técnica inata nenhuma nesses dois. Já de quebra aqui você entendeu o porquê da Hanami acabar perdendo aquela batalha. Ela vendo o Satoru Gojo indo em direção ao jogo, ela tirou o seu domínio amplificado para tentar utilizar uma técnica inata. E foi aí que o Satoru Gojo aproveitou para utilizar também o seu azul, aproximar de forma muito mais rápida e acabar com a Hanami de uma só vez. O grande problema aqui dessa técnica é que ela de fato impede com que técnicas inatas a atinjam, mas isso depende
também da técnica que vai ser utilizada. O próprio Satoru Gojo demonstrou mais tarde que bastava ele aumentar o seu Mugen, deixá-lo mais poderoso, que ele quebraria essa amplificação de domínio, essa barreira que estaria em torno da Hanami. E como a gente viu a Yuki utilizar um buraco negro, com certeza um domínio amplificado não seria o suficiente para proteger o Kenjaku. E por isso que eu digo que não foi esse tipo de técnica que ele acabou utilizando, mas sim ele aproveitou um outro conceito que o próprio GG Akutami já falou no seu databook. Lá atrás, em uma entrevista do GG Akutami, ele acabou respondendo uma pergunta sobre a própria Hanami. O entrevistador perguntou ali se ela poderia criar, por exemplo, galhos diretamente no coração do seu adversário, já que aparentemente ela conseguiu criar bolas de madeira assim, do nada, no ar. E a resposta foi que não, porque dentro do corpo de todo humano é como se fosse um domínio próprio. Não pode criar absolutamente nada que saia de dentro do seu oponente. E essa informação aqui foi utilizada, por exemplo, na luta do Dagon contra a Maki, o Nanami e o Naobito. Naquela batalha lá, ficou claro que quando o Dagon utilizava o seu golpe certeiro, o peixe não vinha já com os dentes dentro do seu oponente, muito pelo contrário, ele vinha encostando ali na pele, prestes a morder o seu oponente. Isso porque o interior do corpo das pessoas é um domínio à parte. E o Dagon, mesmo com um golpe garantido, não podia criar algo de dentro, já diretamente do seu oponente. Por isso que o peixe aparecia ali no momento em que ia morder, um pouquinho antes de encostar na pele. O que demonstra mais uma vez as consequências dessa fala do GG Akutami de que o interior do corpo é um domínio separado que não pode ser invadido. E por que eu tô falando tudo isso? É justamente porque eu acredito que foi esse o domínio interior que o Kenjaku utilizou para conseguir sobreviver à técnica da Yuki. Algo que aparentemente ele também nunca tinha utilizado, porque, segundo o próprio Kenjaku, foi uma aposta. E ele conseguiu sair vivo com essa aposta. O Kenjaku, tendo uma técnica de antigravidade, ele não conseguiria sobreviver a um buraco negro por dois motivos, segundo ele. O primeiro é o tempo de ativação. Ali ele já estava perto de um buraco negro, então ele precisava de uma técnica muito rápida para ser ativada, senão ele ia morrer assim quase que de forma instantânea. E ativar a técnica de antigravidade não seria tão rápido para proteger o Kenjaku nesse momento. O segundo é a quantidade de gravidade que essa técnica consegue anular. Segundo o próprio Kenjaku, há um limitante. E como a gente está falando de um buraco negro, com certeza esse limite seria quebrado. E a técnica de antigravidade não seria capaz de proteger o Kenjaku se fosse utilizado assim de forma normal. Então o Kenjaku tinha que solucionar esses dois problemas para sobreviver. E utilizando o seu domínio interior, ele basicamente aumentou o tempo de velocidade de ativação dessa técnica e também a quantidade de antigravidade que ela consegue combater. Ou seja, na minha opinião, o Kenjaku utilizou o seu domínio interno. O resultado prático disso seria que tudo que encostasse no Kenjaku seria de fato atingido por essa técnica. E tudo que não estivesse em contato com o Kenjaku não estaria sendo afetado pela antigravidade. Ou seja, basicamente, até mesmo sua pele estava protegida e por isso que o Kenjaku não foi atingido por esse buraco negro. Uma mistura de sorte e aposta e também um pouco de roteiro para fazer uma técnica dessas resistir a um buraco negro que fez o Kenjaku sobreviver a essa técnica. E claro, isso tudo aqui é a minha opinião com um pouco de estudo de Jujutsu Kaisen, mas é claro, você pode discordar, por isso deixe aqui nos comentários a sua opinião também. No mais, eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!